Olá, Cássio Mendes aqui do canal Energia do Bem, e eu gostaria de falar um pouco com vocês hoje sobre os ensinamentos absolutos. Existem livros, ou sejam, livros sagrados na nossa história que vieram desde o início da nossa civilização da Terra, que poderemos dizer como alguns desses exemplos a Bíblia, que entre o Velho e o Novo Testamento nos contam mais de 6.000 anos a 7.000 anos de história. Teremos o Torá também, que vem data desse início, e também os Vedas, que são os livros que, digamos assim, fazem a base desse conhecimento sagrado. Após a vinda de Jesus, cerca de 500 anos depois da vinda de Jesus, iniciou-se a religião islâmica, tá? Que seriam os muçulmanos. Para muita gente que não entende quem são os muçulmanos, são os seguidores do Islã. Tá? E Maomé recebeu mais um desses ensinamentos que a gente pode considerar como ensinamentos absolutos, que seria o Corão. Bom, desses 4 livros sagrados que a gente pode mencionar aqui, a gente tem que entender que tudo são níveis de percepção. Os ensinamentos que vêm, eles são colocados até hoje. Digamos, os ensinamentos do Velho Testamento, que datam até a vinda de Jesus, e aí foi começado a ser escrito com a participação de Jesus para o Novo Testamento, né? No caso a Bíblia Sagrada dos que vem até os dias de hoje. A partir de 100 anos depois de sua morte, começaram a ser achados e colocados junto esses escritos. Ou seja, data de mais ou menos essas escrituras e junções de documentos de todos esses livros sagrados colocados juntos cerca de 300 anos depois de Cristo. E esses ensinamentos passados e colocados, por exemplo, na Bíblia, eles vieram de uma forma absolutista, ou seja, não se pode ser repensado o que está escrito. As pessoas têm que simplesmente seguir o que está escrito entre esses ensinamentos. Mesmo que você, pensando de uma maneira um pouco mais ampla, você terá que entender que a vinda de Jesus, ele não teve interesse nenhum em deixar nada para a posteridade, e sim, todos esses ensinamentos do Velho Testamento, ele contestava muito em sua vida. E muito do que era seguido como rituais, ritos locais, ele basicamente expurgou tudo isso para ser esse sentido de maior entendimento e não seguimento dessas leis sagradas, que o ser em si ele é mais sagrado do que as escrituras. Mas mesmo assim, a tendência do ser humano é ter que ver algo escrito e colocado para que ele seja seguido. É como uma lei escrita que as pessoas, uma placa escrita que as pessoas podem ou não podem entrar. Elas gostam desse sentido e não o de pensamento, não o de entender realmente esse sentido da vida e das leis de Deus. Então, em vários locais da Terra, por exemplo, os Vedas, que são os ensinamentos que vieram da parte da Índia, do norte da Índia, sul da Índia, e culminaram até a chegada de Buda, que foi há mais ou menos 2.600 anos atrás, 600 anos antes de Cristo, que também aconteceu a mesma coisa. Buda veio e entendeu que todos aqueles livros sagrados deveriam não ser alterados, eles passam a realidade, mas eles deveriam ser superados, passados à frente, adiante, ter uma evolução de conhecimento e entendimento daquelas mesmas palavras que ali estavam. Já no caso da religião islâmica, no caso o Islã, ele veio num tempo de guerra, entre os cristãos e as pessoas que estavam, os árabes que estavam sendo, digamos, massacrados naquele tempo e precisavam colocar uma estrutura, uma reta,
uma forma de entendimento colocada com a sua originalidade de sua região, dos costumes e de toda a forma que eles viviam, sendo colocada em um papel para que seja espalhado para toda aquela região no caso, e conseguissem bloquear essa entrada e esses pensamentos de guerra que estava vindo, no caso dos romanos, que estavam tentando dominar toda aquela região. Então houve esse confronto entre religiões e que ele segue até hoje. Mas se você entrar no âmbito de sentido desses religiões, desses livros sagrados, você vai ver que todo o sentido de todos esses 4 dos maiores livros sagrados, eles sempre foram o de colocar uma barreira entre região, uma barreira impondo certas atitudes às pessoas, não deixando que florescesse esse contato com Deus, que é a real religião. E foi esse o trabalho gigantesco que Jesus veio e tentou passar para todos no planeta, e antes dele também foi a mesma questão que Buda tentou passar, e não foi o mesmo sentido de Maomé. Maomé foi o de proteger o seu próprio povo. Mas o que a gente percebe de tudo isso é que Deus estava presente e está presente em todas as regiões do planeta. Mas que se ele vier de certa forma, da mesma forma que Jesus veio, ele tivesse vindo com essa mesma forma lá na Índia, provavelmente ele não teria sido escutado, não teria sido estudado e seguido como foi Buda. E o mesmo sentido Buda, se tivesse vindo na região da Arábia, também não teria sido ouvido como foi Maomé, que era um lutador, um guerreiro, e que recebeu também mensagens de Deus, ou seja, desse mundo espiritual que está aqui para tentar ajudar as pessoas. A necessidade teve para ter esse ensinamento absoluto durante esse período. Mas esses ensinamentos, esse absolutismo que teve que ter para, digamos, impor certas regras do mundo espiritual, do mundo de Deus aqui na Terra, foi para aquele período. E eu gostaria de convidar vocês para o próximo vídeo, no qual eu vou falar um pouco mais sobre ensinamentos que não foram absolutos. Esses de hoje, eles são certos ensinamentos que foram necessários entre nós, entre a história da Terra. Mas a necessidade é de continuar o conhecimento, de continuar expandindo. E se a gente continuar caminhando, olhando nossas pegadas e achando que a gente está progredindo, a gente não vai progredir e não vai sair do local. E é por isso que, entre as palavras de Jesus, mesmo que não queria deixar nada em escrito para a humanidade, porque o que ele estava fazendo era deixando as pessoas aliviadas naquele momento. O mesmo para Buda, que não deixou nada escrito. Ele queria era que as pessoas entendessem que aquilo que passou foi necessário, que todo esse conhecimento absoluto foi necessário, mas que precisavam progredir. Progredir é seguir no caminho, olhar para Deus e caminhar no sentido, caminhar para o reino de Deus e encontrá-lo. Eu sou Cássio Mendes, do canal Energia do Bem. Eu gostaria de agradecer por mais esse vídeo e obrigado.